Pessoal, o que as pessoas esperam quando a gente fala em qualidade? Quem que a gente atinge quando a gente fala em qualidade, tá? Qual é a gama de clientes que a gente visa trabalhar num contexto geral quando se fala em qualidade? Então, a gente trabalha com clientes, com acionistas, porque a gente tem empresas de alimentos que tem, com certeza, mais de um dono, né, que são as grandes empresas, que ela é composta por vários acionistas. Com certeza, a qualidade tem que trabalhar os funcionários e a sociedade, tá? Então, quando a gente fala em sociedade, a gente envolve muito mais do que só os clientes diretos, consumidores dos nossos produtos. Então, o que os clientes desejam? Eles desejam qualidade de atendimento, qualidade de segurança, qualidade, preço baixo. Que quando eu falo em preço baixo, não é assim, a pessoa quer ver um preço e falar, opa, isso tá bom. Mas o preço, ele tem que ser justo, né? Então, não pode ser um preço bom apenas para a empresa. Tem que ser um preço que o cliente olha para aquele produto e fala assim, não, mas eu pagaria esse valor por esse produto porque eu sei que ele é bom, tudo bem? Então, é isso que a gente entende quando a gente fala em preço baixo. Os acionistas, o que eles querem quando a gente fala em qualidade? Retorno de capital, com certeza, receita, custo baixo e produtividade. Então, ele quer um custo baixo para ele vender a um preço acessível, considerado baixo para o consumidor. E, com certeza, para isso, ele precisa de produtividade. Então, quanto melhor a produtividade, quanto maior a produtividade da empresa, melhor vai ser para gerar o preço final do produto. Mas a gente tem que lembrar que essa produtividade, ela não pode ser alta o suficiente para que o meu produto fique ruim, tudo bem? Então, a gente tem que conseguir produzir bem e produzir um produto de qualidade para ter um retorno, tudo bem? E claro que ele quer um capital e ele quer uma receita, né? Quem vai viver sem capital e receita numa empresa? Isso vai fazer com que a empresa feche. Funcionários, eles desejam crescimento pessoal. Quando a gente fala em crescimento pessoal, não obrigatoriamente precisa ser subir de cargo, mas crescer dentro da empresa significa um crescimento pessoal? Sim. Você entra numa empresa querendo começar, fala assim, ó, tudo bem, eu vou começar agora como o chão de fábrica lá, o menor salário, mas eu vou estudar, vou terminar minha faculdade, vou me empenhar, vou trabalhar duro porque eu quero ser aquele gerente que recebe lá 30 mil reais por mês. Ok, isso é o que os funcionários esperam de uma empresa. Então, se você está há tempos numa empresa e vê que nada vai mudar, que é tudo um conchavo lá, você vai querer sair, tá? Então, a qualidade, ela também trabalha isso, desenvolvimento interno da empresa. Então, é crescimento pessoal, profissional, empregabilidade, treinamento. O funcionário, ele também quer que a empresa treine ele. E os colegas que chegam. Porque pode ser que você já esteja treinado, você está lá há 10, 20 anos, e aí os colegas que vão chegar não estão recebendo nenhum treinamento, então os funcionários esperam isso da empresa, tá? E a sociedade? A sociedade, a gente está falando da sociedade num contexto geral, principalmente no século que a gente vive. Pessoal, a gente quer segurança quanto ao produto e ao serviço. O que isso significa? O produto que essa empresa produz, ele é seguro? Ele é seguro para o cliente, que a gente já falou sobre isso, mas ele é seguro para o local da empresa, tá? Quantas vezes a gente não vê no jornal falando que as empresas de Rio Verde, porque Rio Verde é um grande polo industrial para o tamanho da cidade, né, estão contaminando o meio ambiente. E aí? E a população? A empresa está pensando na sociedade, num contexto geral? Não, porque se você contamina o meio ambiente em que a sua indústria está, você está contaminando a água, você está contaminando o solo, você está contaminando o ambiente em que essa sociedade vive. E sim, tem gente que deixa de comprar porque a empresa não cuida do meio ambiente. Tem gente que deixa de comprar porque a empresa faz teste de maquiagem em animais. Tanto é que hoje a linha da Natura tem uma linha produto vegano. É sério, mas existe, tá? Por quê? Porque a gente tem uma linha de clientes que não querem
que querem tudo vegano, eles seguem uma linha, eles têm isso como estilo de vida, e a gente tem que respeitar. Então, quando a gente trabalha qualidade, quem vai receber qualidade? Todo mundo, tá? Então, por isso o slide chama consumidores de qualidade. Quem vai ter retorno quando a gente põe qualidade na empresa? Todo mundo. Desde os clientes que compram e adquirem aquele produto, que eles esperam alguma coisa, até os acionistas, proprietários, funcionários e a sociedade em que aquela empresa está construída. Pessoal, quando a gente fala em controle de qualidade, a gente fala nesse contexto geral, tá? Então, a empresa, ela é sim responsável pela contaminação ambiental dela. Ela é sim responsável por ajudar o mundo. Vocês podem ver que nessa pandemia, um dos maiores exemplos de qualidade é isso, são grandes empresas doando comida, doando dinheiro, doando alguma coisa para a sociedade. Por quê? A sociedade vê isso com bons olhos. Então, sim, a sociedade é uma consumidora fiel da qualidade da empresa. E a empresa, ela tem que enxergar a sociedade como uma responsável por mantê-la no mercado. Então, o que é qualidade? Aí, qualidade, ela deriva da palavra qualitate, tá? É a propriedade, característica, um atributo ou uma condição das coisas ou pessoas capaz de distingui-las das outras e de lhe determinar a natureza. E aqui agora, pessoal, são slides só falando de inúmeras definições de qualidade, justamente porque a gente não tem uma qualidade fixa. Então, a gente tem vários estudiosos, tá? Vários pesquisadores, e cada um vai tendo uma qualidade diferenciada aí, tudo bem? Portanto, qualidade depende fundamentalmente de cada pessoa. Logo, o conceito é subjetivo. Por isso, qualidade pode ser avaliada com 5 abordagens gerais, de acordo com Garvey, 1992. Abordagem transcendente, qualidade sinônimo de excelência inata. Qualidade não pode ser medida, é reconhecida pela experiência de cada pessoa. A Ligiane já deve ter vivido bem isso, né? Às vezes tem um gerente lá, né, um engenheiro responsável por um setor, mas ele trabalha com uma pessoa que terminou o ensino fundamental, às vezes não chegou a fazer os cursos, nem o curso técnico, tá? Mas ele trabalha há tanto tempo na empresa que ele é tão bom ou melhor do que aquela pessoa que acabou de chegar de uma universidade. Por quê? Porque a pessoa tem uma experiência de 20 anos na empresa. Ela conhece aquela empresa, ela conhece os defeitos que aquele produto pode ter. Então, com certeza, isso acontece muito nas indústrias. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ter atenção a essa situação. Tudo bem? Sim. Abordagem baseada no produto. Qualidade é sinônimo de maior número e melhores características que um produto apresenta. Enfatiza a durabilidade dos produtos, implicando que a alta qualidade só pode ser obtida por alto custo. Pessoal, cuidado, porque não é porque o produto é caro que ele é bom, mas também não é porque o produto é barato que ele é bom. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? E esse preço final, não se esqueçam, ele tem que ser bom para as duas partes da qualidade, tanto o cliente quanto a empresa. Abordagem baseada no usuário. Qualidade é o atendimento às necessidades e preferências do consumidor. A avaliação do usuário é o único padrão confiável. Abordagem baseada na produção. Qualidade é sinônimo de conformidade com as especificações, adequações às exigências do projeto, redução do número de desvio para diminuir os custos. E, por fim, abordagem baseada no valor. A qualidade é o desempenho ou conformidade a um preço ou custo aceitável. Então, pessoal, quando a gente fala de Garvey, o que a gente está falando? Que a gente tem que ter cuidado com a experiência das pessoas que trabalham naquela linha de produção, tá? Porque pode ser
ela vai saber, ela vai conseguir falar assim, olha, muda isso aqui, porque o produto vai ter um custo menor, logo eu vou conseguir ter um preço final. Então, ela já vem na abordagem do preço, tá? A qualidade, ela é baseada nas suas características. E se você conseguir aumentar as características desse produto, tá? Dá uma maior número de características. Por exemplo, eu vou vender um produto fatiado numa embalagem fechada no mesmo preço do produto sem estar fatiado. Ou seja, o produto fatiado teve um trabalho extra na indústria, mas ele tem o mesmo preço. Então, a pessoa que não gosta dele fatiado, não compra porque não gosta, não por causa do preço. Vocês entendem isso? Entenderam? Sim. A qualidade vai ser baseada naquilo que o cliente quer, ou seja, a indústria está produzindo os tipos diferentes de um mesmo produto, em embalagens diferentes, que é o caso que a gente está falando aqui, de acordo com o que o cliente quer, tá? A produção, ela está reduzindo os erros. Quando a gente reduz desvio, quando a gente reduz reprocesso, quando a gente reduz retrabalho, o que a gente faz com a produtividade? Aumenta. Porque retrabalho, reprocesso, erros, desvios no processo de produção faz com que você tenha que parar, arrumar alguma coisa para continuar produzindo. E isso diminui a sua produtividade. Porque ao invés de você estar produzindo 1000 lotes por hora, 1000 produtos por hora, você vai produzir 800. Então, isso diminui a sua produtividade. Ou seja, você trabalhar a sua qualidade baseada na produção é um sinal de que você vai conseguir, ao final, ter um preço justo, tanto para a empresa quanto para o consumidor, tá? Juran já definiu qualidade como sendo adequação ao uso do ponto de vista do cliente, ou seja, quem define qualidade é o cliente, tá? E o cliente, ele que vai dar os fatores ganhadores do pedido. O que é isso? O cliente que vai falar quais são as características que o produto tem que ter para eu poder comprar. Porque se eu não comprar, pessoal, o seu produto não vai sair, o dinheiro não vai retornar para a empresa. Se você não tem caixa, se você não tem fluxo, você automaticamente tende a fechar. Então, os fatores ganhadores do pedido são aqueles fatores que irão fazer com que o cliente opte pelo seu produto, tá? Ou aquelas que qualificam seu produto, que são as características mínimas que o produto tem que possuir para ser competitivo no mercado. E aí eu tenho Lima, que é um conjunto de características de desempenho de um produto ou serviço que, em conformidade com as especificações, atende e, por vezes, supera as expectativas e anseios do consumidor. Falcone já me fala que é um produto ou serviço de qualidade, é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, acessível, segura e no tempo certo às necessidades do cliente. Eu adoro essa definição de Falcone. Então, portanto, eu coloco ela separada aqui. O que é um produto de qualidade? Porque essa definição de Falcone, ela meio que aborda quase tudo que a gente fala, né? Ela atende perfeitamente, então ela atende a um projeto perfeito. Entenda o que é projeto perfeito. Um projeto perfeito é um projeto que atende aquele grupo de pessoas, tá? Não é que eu estou falando que atende toda uma população. Atende aquele grupo de pessoas. Lembram disso? Que tem que atender o cliente, só que a gente tem inúmeros nichos de clientes no mundo. Então, um projeto perfeito é aquele que realmente atende um nicho de cliente. E esse projeto, para ser perfeito, tem que ser bem executado, tá? Porque a gente tem diferença. O projeto pode ser bom e perfeito para aquele grupo de clientes. Mas se ele não for bem executado, ou seja, o produto final não vai ser o que está escrito no projeto. Então, ele não vai atender perfeitamente o cliente. Então, o projeto tem que ser bom e ser bem executado, tá? Ele tem que ser confiável, ou seja, naquele grupo ele não pode ter defeito. Ele tem que estar de forma acessível, ter uma qualidade boa, tá? E ser de baixo custo. Não adianta você fazer um produto muito bom, mas colocar um preço extremamente alto que os clientes não vão conseguir comprar. No nosso caso, estar livre de qualquer forma de contaminação, tá? Ser seguro. Quando a gente fala em carros, garantir que a gente vai poder viajar, que pneus, estrutura física do carro, eles não vão dar problema, tá?
Então, aqui nos alimentos, tem que ser livre de contaminações físicas, químicas e microbiológicas, tem que ser seguro ao cliente, tá? Uma embalagem que preserve as suas características, o seu aroma, o sabor do produto, e tem que atender o tempo, tá? Se eu tô... E aí, agora, a gente pode até incluir a internet aqui, né? Se hoje a internet, ela faz parte da indústria, com certeza, você faz um pedido na internet e ele demora para chegar, ou chega fora do prazo estipulado, e ele não chega, né, pessoal? Então, ele já não é tão seguro. O que acontece? Essa compra pela internet, ela já existia. Hoje, na verdade, ela existe em muito maior quantidade, né? Mas era uma compra que já existia. Então, o produto ser seguro, o produto ter um preço aceitável, nada disso vai adiantar, o produto ser bonito, esteticamente do jeito que você quer, nada disso vai adiantar se ele não chegar na época que você, vai chegar em 10 dias, se ele não chegar no tempo certo, se ele não chegar na quantidade certa que você pediu, e se ele não chegar no local certo, né? Se a empresa não conseguir entregar para você. Quantas vezes eu já pedi livro para chegar na minha casa, e aí a empresa me liga, Letícia, seu produto está no correio, porque o correio não conseguiu te entregar. Se vira, aí eu que tenho que ir atrás do meu produto. Então, isso já acontecia. Quantas vezes, o que eu falava antes da pandemia? Quantas vezes a gente ia comprar e falava assim, será que meu produto vai chegar? Né? Então, assim, a gente tinha medo. Hoje, eu acho que isso foi mudando. Porque hoje as empresas, elas estão trabalhando com muito mais entrega. Então, elas estão criando formas mais seguras disso acontecer e o produto realmente chegar, tá? E quando a gente volta para a tecnologia de alimentos, só que em Rio Verde a gente tem 3 empresas que eu saiba que trabalham com entrega de comida. E aí, eu não sabia disso. Eu fui descobrindo isso com o tempo, porque a gente teve que parar de sair. Às vezes tinha preguiça de ir no supermercado porque o povo estava fazendo estoque no começo da pandemia, né? Então o supermercado estava lotado, filas enormes. E aí a gente começou a pedir muito mais. O delivery de comida aumentou muito mais de março para cá, né? As empresas, elas aumentaram a quantidade as formas de entregar. Muito mais empresas entregando comida a gente tem. Botecos que vendiam churrasquinho estão cadastrados no iFood, no Pet Menu, no Delivery Much. Por quê? Porque foram as formas que eles viram de sobreviver. Então, hoje em dia, o pedido pela internet, ele é uma coisa normal, mas a gente ainda vê problema de entrega. Não que o produto não vá chegar, mas você pede uma comida que fala que vai chegar com 40 minutos, você pede às 9, 11 horas da noite, ela não chegou. Isso nunca aconteceu com ninguém? Nossa, eu ontem à noite. E aí, o que você faz? Você, fala assim, olha, você liga e fala, eu não quero mais, estou cancelando meu pedido. E aí, se você pagou, é um problema. Se você não pagou, o cara pode falar, acabei de chegar, filho, vai embora que eu não quero, não vou pagar. De tanta raiva que você passa, porque você já está morrendo de fome, quer dormir. Eu tenho uma criança de 2 anos, então quando eu peço comida, é um caos, eu entro em pânico. Mas isso aconteceu comigo 2 vezes aqui em Rio Verde. Professora, é desse jeito mesmo. Só que assim, às vezes, né, fala, daqui 1 hora entrega, daí demora 1h30, 2 horas. Aí chega com 2 horas, né, 1 hora de atraso, aí você vai falar que não quer. Eu também tenho um filho de 11 anos. O menino tá varado de fome, sabe? Você aceita e pega no ódio ali, porque se você for pedir de outro lugar, você vai comer 1 hora da manhã, então é complicado demais. E a criança tá na sua cola. Olha, a minha, inclusive, acabou de acordar. Opa! E aí, o que acontece? Então, assim, a gente ainda tem esse problema de entrega, principalmente nos alimentos, mas as empresas estão tentando, elas estão melhorando, porque elas sabem que isso faz perder cliente. Hoje, elas sabem que isso faz perder cliente, principalmente hoje. Por quê? Porque a oferta aumentou demais, e isso não vai mudar, tá? Da década de 30, e podemos viver aí mais 20 anos que isso não vai mudar. Se eu tenho muita oferta,
é porque eu tenho muita procura. Mas se eu tenho muita oferta, você não vai depender apenas de uma empresa, você vai atrás de outras até achar uma que te atenda perfeitamente quanto aquela que você gostava. E uma hora você acha, entendeu? Você pode até pedir, falar, não gosto, a próxima vez eu peço ali, depois você pede de outro para ir testando. Mas uma hora você acha, porque as pessoas cansam. Os consumidores hoje, eles conhecem muito mais o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor está aí, pessoal. Toda hora que vai ter Black Friday, passa no jornal alguém do Procon falando, olha, cuidado com isso, faz orçamento, faz pesquisa. Chega em época de Natal, olha, a diferença de preço de um lugar para outro, às vezes é de 400%, faz pesquisa de preço. Então, eles estão aí atuando, inclusive agora na pandemia. Pesquisa na internet, pesquisa, você quer comprar na Black Friday? Pesquisa uma semana antes e depois volta lá na loja e vê se realmente o preço está mais baixo. Então, os consumidores hoje, eles são muito mais espertos, e a internet hoje, pessoal, as pessoas aprenderam a usar, então elas aprenderam a pesquisar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, a gente pede, e eles estão tendo todo o cuidado de fazer essa entrega para a gente corretamente. Esse medo acabou, né? Está acabando, mas a gente tem que lembrar que, se você quer manter uma empresa, o seu produto, a quantidade certa, tem que chegar na hora, tá? Hoje, até os supermercados fazem entrega, né? Você consegue fazer feira pelo aplicativo, você consegue fazer supermercado pelo aplicativo. Eu uso muito o supermercado por aplicativo, porque eu vou no supermercado 7 horas da manhã, a hora que abre, que eu sou a paranoica, né? Sou professora de micro, mas assim, mesmo assim, eu sou a paranoica do Covid. Ou eu vou no supermercado 7 horas da manhã, ou eu vou no supermercado meio-dia e meio, 1 hora da tarde, que também é uma hora vazia. Acho que até mais vazia do que 7 horas da manhã, para estar almoçando. E quando eu não consigo, eu peço. E aí eu peço muito, né? E aí uma vez eu pedi, era para comida, para minha compra chegar, sei lá, 9 horas da manhã. Não, era para chegar 10 horas da manhã. Chegou 1h30 da tarde. Eu estava no meio de uma aula, mas eu parei, pedi licença para os meus alunos aí de 15 minutos e fui receber. A mussarela que eu pedi estava estufada. A embalagem estava até durinha assim, ó. E aí eu falei assim, moço, eu não quero essa mussarela. Essa minha compra está no seu carro desde que horas? Desde umas 11. Eu falei, são 1h30 da tarde, esse produto tem que chegar na minha casa refrigerado. E no dia eu pedi carne, eu falei, olha aqui essa carne é congelada, eu posso, tá mole, eu posso temperar e pôr na panela. Eu não quero esse produto. E outra coisa, esse queijo eu pedi de 500 gramas, veio de 150. Aí eu liguei no supermercado para reclamar. A mulher falou, não, então a gente vai te fazer um crédito. Eu falei, eu não quero crédito, eu quero o meu produto. Seu funcionário vai levar, porque eu não quero, e eu quero o meu produto. Não, já está entregue, já gerou nota fiscal. Eu falei assim, não tem problema, então eu não quero esse produto, e você manda o outro, e eu pago o que faltar. Deu uma briga, que por fim, eu briguei que a mulher não queria, ela queria me dar um crédito para minha próxima compra. Eu falei assim, eu nem sei se eu vou comprar de novo de vocês, se eu pedir para entregar na minha casa 10 horas da manhã, chegou 1h30 da tarde, a carne descongelada, o queijo estufado, quem tá falando para você que eu vou pedir de novo? Bem, tem que passar umas 2 semanas para eu acalmar, para eu pedir de novo. Não quero crédito. Aí ela, nossa, mas a senhora está muito alterada. Eu falei assim, não, eu tô alterada, eu tô te falando que eu não quero crédito, você quer me dar um crédito? Eu não quero crédito, eu quero o meu produto. E eu nem quero meu dia de volta, eu quero meu produto, que eu preciso consumir o produto, não é dinheiro que eu compro. Aí, por fim, eu ganhei o queijo, nem paguei mais o resto. A mulher pegou e me mandou o outro e eu nem paguei o resto, eu acho que ela ficou tão nervosa comigo. Mas assim, ela tinha razão de ficar nervosa comigo, gente. Era para o negócio chegar 10 horas da manhã, chega 1h30 da tarde, carne descongelada e queijo estufado. Eu tô errada? Enfim. Claro que não. Pois é, e aí, então, assim, eu continuo comprando porque eu faço compra pela internet.
Mas, com certeza, se a gente aparecer com outras opções, aí, por causa disso, eu descobri que tem feira nesses aplicativos de comida. Então, eu já estou separando, eu já não estou comprando tudo num lugar só. Então, eu posso comprar castanha num outro aplicativo, uma empresinha aqui do meu bairro, eu moro no Gameleiro, no meu bairro, ela está nesses aplicativos que você consegue comprar. Então, assim, gente, coisa pequenininha está no aplicativo. Então, eles estão tentando, eles estão trabalhando. Eu sou de Goiânia, na verdade. Agora a gente descobriu que isso também está acontecendo aqui em Rio Verde, mas isso já deve acontecer em Brasília, com certeza, porque Brasília deve ter Uber, né? Aqui também tem Uber, mas lá em Goiânia, que deve ter em Brasília, tem um negócio que chama Uber Eats. Quem é de Brasília? Tem Uber Eats aí, não tem? Ou você não sabe, Marcos? Então, quando você pede lá em Brasília, lá no Uber Eats, lá em Brasília, quando você pede no Uber Eats, eles têm uma coisa excelente. Lá em Goiânia, quando eu vou para lá, meus pais moram lá, né? Então, quando eu vou para lá, a gente normalmente pede pelo Uber Eats. Por quê? Porque eles têm a rota do entregador da sua comida. Então, a partir do momento que você fez o pedido, você vê onde está o entregador, você vê o entregador chegando no restaurante. Então, se o entregador passa por um engarrafamento, você vê o entregador no engarrafamento, ele vai te dando literalmente o tempo. E aí ele chega no restaurante, você vê o entregador paradinho no restaurante, você vê o entregador vindo para sua casa. Igual quando você pede um Uber que você acompanha o carro. Então, é muito, muito massa. Então, você consegue ter uma comunicação assim, visual com o entregador da sua comida. Então, você sabe se aquela comida vai atrasar ou não. Na verdade, toda vez que a gente usa, chega sempre 15 minutos antes do marcado pelo supermercado, ou pelo restaurante. E aí, a gente viu que o iFood está fazendo isso aqui em Rio Verde. Ele agora tem um caminhozinho do entregador da sua comida. Então, assim, é uma coisa boa? Tão boa que outros aplicativos estão usando. É uma coisa boa, tá? Então, assim, as empresas, elas estão verificando o que está acontecendo e elas estão seguindo o que os clientes estão gostando. Vamos voltar. Então, eu gosto muito dessa definição por isso, porque ela atende de um contexto geral tudo que realmente aquele produto para aquele grupo de pessoas vai querer. Tá certo? Ela não fala só sobre uma coisa ou outra. Então, qualidade, ela ainda pode ser o valor do bem ou serviço, preço, confiabilidade, estética, durabilidade. Diversos estudiosos falam sobre isso. Adequação ao uso, de novo, Juran aqui. Atender às especificações baseado no defeito zero, fazer certo pela primeira vez, de acordo com Crosby. E atender, se possível, exceder as expectativas dos clientes. BEM. É verdade sobre a qualidade. É verdade que nem sempre os clientes definem concretamente quais são suas preferências e necessidades. Mas também é verdade que isso não quer dizer que ele não tenha preferências e necessidades, apenas não expressa claramente. Então, pessoal, por isso que as empresas fazem estudos, porque a gente tem que saber o que está acontecendo com o cliente, o que realmente ele quer. É verdade que a qualidade é considerada como a falta de defeitos no produto ou serviço prestado, mas também é verdade que a falta de defeitos não significa possuir qualidade. O produto pode ter cor que um consumidor considera aberrante e ele não vai gostar. Isso não significa que... Então, isso não significa que não é um defeito. É verdade que a qualidade nunca muda, mas é verdade que o consumidor muda e rapidamente. Qualidade, pessoal, sempre vai ser o cliente, atender suas expectativas, entregar no preço certo, no tempo certo, na quantidade certa, com um preço acessível. O problema é que hoje, uma coisa que eu considero qualidade, pode não ser qualidade para mim amanhã. Por quê? A qualidade não muda, mas o consumidor muda. Então, o consumidor, nessa era digital, ele pode mudar ainda mais rapidamente, tá? É verdade que a qualidade é um aspecto subjetivo, mas também é verdade que subjetivo pode refletir posições práticas. Um cliente gosta mais de uma cor de carro porque nele a sujeira aparece menos.
Ou o cliente compra um carro branco porque o carro branco é o carro mais barato que tem no mercado. E ele vai continuar comprando independente da condição de dinheiro que ele ganhe, porque para ele a cor do carro é indiferente. Então, se para mim a cor do carro é indiferente, não importa o tanto de dinheiro que eu tenho, eu vou comprar o branco que é o mais barato, mas eu vou comprar um carro automático de banco de couro, uma caminhonete e mais branca. Ele vai melhorar o conforto e as características internas que o carro tem de utensílios, mas ele vai continuar, por exemplo, num carro branco. É verdade que a qualidade identifica-se com a capacidade de fabricação, mas também é verdade que produtos bem feitos nem sempre tendem à necessidade ou nem sempre são adequados ao uso do esperado. Porque, se você não atender exatamente aquele projeto, pode ser que você, então, não conseguiu atingir 100% da qualidade daquele grupo de pessoas. A qualidade pode ser vista como um requisito mínimo de funcionamento, mas também é verdade que se você faz o mínimo, qualquer pessoa pode fazer o que você faz, o que gera considerável risco para a empresa, tá? Então, você pode fazer apenas o mínimo, mas a sua empresa, se faz um pouquinho a mais com o mesmo custo, vai ganhar de você. É verdade que a qualidade envolve a diversidade de opções de que um produto ou um serviço pode oferecer aos clientes, mas também é verdade que é necessário que o cliente não sinta que a qualidade do produto reside no excesso de penduricalhos, de utilidade quase nenhuma. É verdade que a qualidade é uma área específica, mas também é verdade que ninguém pode omitir-se no esforço de produzir qualidade. Mais difícil que sagrar-se campeão é manter-se campeão no mercado, pessoal. Então, você pode ser hoje um campeão de mercado, mas quanto tempo você vai conseguir fazer isso? Porque se você é um campeão, os seus concorrentes estão te vigiando, ou seja, eles vão começar a querer, com o tempo, fazer como você faz. E o que você está fazendo de diferente para se manter campeão no mercado? Para sempre ter um plus a mais do que os seus concorrentes. Então, sagrar-se campeão é difícil, mas manter-se campeão é ainda mais difícil, tudo bem? É como eu falo quando a gente fala em 5S. Organizar é difícil, mas manter organizado é quase impossível. Se você não criar uma rotina de que você tem que guardar as coisas no lugar certo, daqui 2 semanas está tudo bagunçado. Então, a competitividade vai gerar isso, você querer se manter campeão, que é justamente o que eu falei, né? Você hoje é o campeão, mas os seus concorrentes estão te vigiando. O problema é o que você está fazendo para se manter nesse lugar. Então, a competitividade vai garantir, e a qualidade também, tá? Confiabilidade do seu produto, segurança e qualidade do seu produto. Por que buscar a qualidade, pessoal? Para entender o cliente e a oferta dos produtos, para se manter no mercado, para a empresa se tornar competitiva. Competitividade é a capacidade de uma empresa em conquistar, manter e ampliar sua atuação no mercado. O que a gente já falou no slide passado. Para conhecerem e entenderem o ambiente em que se vive. Tá? Você tem que trabalhar o ambiente que você vive, pessoal. Lembra lá do nosso primeiro slide, quem que a qualidade atende? Que ela atende cliente, que ela atende os acionistas, que ela atende os funcionários e que ela atende o ambiente, tá? Que ela atende a sociedade. Então, você tem que conhecer a sociedade em que você está. Você tem que conhecer o local em que você está implantando, construindo e crescendo com a sua empresa, tá? Então, você tem que conhecer isso. Para isso, a gente tem as forças competitivas de Potter. O que ela fala? Que a gente tem que trabalhar poder de negociação dos fornecedores, tá? Ameaça dos produtos substitutos, poder de negociação de cliente, ameaça de entrada de novos concorrentes. Isso é uma rivalidade entre os concorrentes. Os concorrentes, eles estão se estudando. Então, você tem que estudar os seus concorrentes. Saber negociar com seus fornecedores, por quê? Para você receber um produto, uma matéria-prima um pouco mais barata e produzir um produto final um pouco mais barato. Você tem que conhecer os produtos substitutos que podem te ameaçar. Você tem que ter um poder de negociação com o cliente. E olha, quando a gente fala em empresa, a empresa não negocia comigo diretamente. Como que ela negocia comigo? Através da qualidade do seu produto. Vendendo para mim, cliente, que o meu produto
produto é livre de contaminação física, química e microbiológica, vendendo que o meu produto, se eu gosto dele inteiriço para fatiar em casa, ele tem o mesmo preço de o meu produto já fatiado, se eu quero comprar fatiado, tá? Então, a empresa, ela negocia mostrando para mim no mercado que a embalagem dela é boa, tá? Preserva melhor o meu produto, ou preserva do mesmo jeito, mas é mais fácil de abrir, o meu produto está já fatiadinho, pronto, em detrimento ao do consumidor, que pode ter até a mesma embalagem, mas ele não se dedicou a fazer um produto, por exemplo, fatiado. Então, a empresa negocia mostrando para a gente no mercado quais são os benefícios que ela tem, e falando para mim, olha, o meu produto tem a mesma qualidade de microbiológica, física e química, além de ter qualidade de uma embalagem que mantém o meu produto estável, de uma embalagem fácil de abrir e de um preço acessível, e do mesmo preço do cliente. Então, é assim que a empresa negocia com o cliente. E ela, com certeza, tem que conhecer quem são as empresas que estão querendo entrar no mercado, conhecer os seus concorrentes. Tudo bem? Então, quando a gente fala ainda na sobrevivência dessa empresa, pessoal, o mais importante, o foco, o coração de se sobreviver na empresa, aqui na sobrevivência da empresa, é o seu cliente, tá? Então, é atender o seu cliente. E é trabalhar internamente o seu funcionário. É a moral do seu cliente e é a moral do seu funcionário. Tá? A gente tem que trabalhar as pessoas, pessoal. Não adianta eu não trabalhar as pessoas, tudo bem? Se os meus funcionários não estiverem satisfeitos, os próprios funcionários podem ser o problema da empresa. Então, não adianta, eu tenho que investir no cliente. O cliente é o meu coração de produção de produtos, porque é ele que vai me ditar qual produto e como eu tenho que produzir esse produto. Mas quem produz? O funcionário? O interno que está lá dentro. Então, se eu não trabalhar o funcionário, eu também estou tendendo a não querer ficar muito tempo no mercado. Rotatividade de funcionário não é uma coisa boa, apesar de que a gente sabe que existe, mas não é uma coisa boa, tá? Então, eu tenho, de novo, eu estou trabalhando aqui a entrega, tempo certo, quantidade certa. Alguém quer falar? Tempo certo, quantidade certa, hora certa, tudo bem? Então, quando eu falo em entrega, eu tenho que prestar atenção nisso, tá? Quando eu falo em entrega tecnológica, pedidos pela internet, eu tenho que prestar atenção nisso, tudo bem? Custo, vocês têm que lembrar que o custo tem que ser bom para ambas as partes, tanto para o cliente quanto para a empresa. Não adianta você colocar um produto no mercado, no preço dos seus concorrentes, mas se você não conseguiu produzir no preço dos seus concorrentes. Então, você tem que trabalhar a empresa interna para produzir o seu produto a um valor que você consiga colocar o preço final dele como dos seus concorrentes. Porque é claro que todo mundo sabe que a empresa tem que ter lucro, pessoal. Vocês têm que ter lucro em cima do seu produto. Por quê? Você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que pagar o que você gastou e tem que sobrar para você investir em tecnologias, tá? Para você investir no plus, que vai te manter consagrado no mercado, e para você sobreviver. O dono da empresa, aquele é o emprego dele. Então, a gente entende que tem que ter um lucro naquilo, mas o lucro não precisa ser exorbitante. Então, você, com certeza, tem que trabalhar a sua produção, a qualidade intrínseca, tá? Você tem que trabalhar internamente a sua produção, para você conseguir produzir com um custo aceitável, interno, baixo, para você poder vender por um preço que os clientes vão considerar acessíveis. Que o cliente vai falar assim, olha, esse produto tem uma qualidade tão boa que eu pago esse valor. Eu não acho esse valor um roubo, eu não acho esse valor exorbitante. E tem que trabalhar a segurança, pessoal. Segurança do cliente, segurança do funcionário, segurança da sociedade, tá? Então, a gente tem que investir. A empresa está contaminando o meio ambiente, a empresa está produzindo e ajudando a sociedade. A empresa trabalha a segurança dos seus funcionários, para os funcionários trabalharem
felizes, satisfeitos e produzirem o meu produto dentro da qualidade certa, realmente um produto que o consumidor possa ingerir, no nosso caso, os alimentos, e não passar mal, e não ter nenhum dano físico, não ter nenhuma intoxicação. Então, pessoal, a sobrevivência da empresa depende de tudo isso.